Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. Hoje vamos ler Mateus capítulo 13, o verso 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus retorna da cidade de Nazaré, cidade onde viveu sua adolescência e idade adulta até antes de ser batizado nas águas. Os textos se encontram em Marcos capítulo 6, verso 1 a 6 e Mateus capítulo 13, versos 54 a 58. Esses eventos nos levam a refletir em como nos posicionamos diante da palavra de Deus. Jesus ensinava seus conterrâneos, contudo suas palavras caíam em ouvidos surdos. Mateus declara que Jesus não pudera realizar milagres naquele lugar por causa da sua incredulidade. Está em Mateus capítulo 13, o verso 58. E qual era a natureza desta incredulidade? Podemos declarar que essa incredulidade subsistia na visão secular daquela gente. Para estes, era impossível Deus desenvolver um relacionamento pessoal com alguém. Ouça a pergunta que fazia acerca de Jesus. Está em Mateus capítulo 13, o verso 54. De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Basicamente, diziam: gente como a gente não pode ser diferente da gente. Para eles, a história regressa de Jesus era de todos conhecida. Jesus era filho de um carpinteiro, sua mãe era Maria, uma senhora humilde e sem importância, seus irmãos podiam ser encontrados em qualquer esquina daquele lugar. Está em Mateus capítulo 13, o verso 59. Nada em Jesus, em seu entorno, em sua formação, justificava um saber e poder superior ao daqueles moradores. Esta leitura da aparência impedia-os ver o sobrenatural na vida de Jesus. Quantos hoje não fazemos a mesma leitura da realidade? Olham as pessoas com um olhar de desprezo. Se essa pessoa não preenche dado perfil, não pode ser de Deus. Paulo, o apóstolo, por exemplo, era uma figura, um estereotipo oposto dessa forma de ver um homem de Deus. Paulo, ele era descrito como um homem de pequena estatura, calvo, tendo as pernas tortas. Veja como ele próprio se descrevera. Está em 2 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele, falando de Paulo ele mesmo, a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Voltando para Jesus, o profeta Isaías fez dele um retrato profético. Ouça, está em Isaías capítulo 53, o verso 2 e 3. Portanto, foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Este é o verdadeiro retrato da aparência de Jesus. Todos sabemos que Jesus morreu na cruz com 33 anos. Se o encontrássemos hoje no segundo ano do seu ministério, quantos anos daríamos para ele? Se com base
Se tomarmos por base as pinturas, diríamos que Jesus teria entre 30 e 35 anos. Agora, ouça o que o povo da sua época declarou a Jesus. Está em João capítulo 8, verso 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Deram mais de 28 anos para Jesus. Ou seja, em sua aparência, como dissera o profeta, não havia beleza alguma. Esse retrato de Jesus nos choca, porque associamos a sua beleza aparente com a força da sua personalidade. Contudo, a imagem de Deus tabernaculou e se escondeu por detrás de uma aparência rústica. E por não olhar Jesus com olhos espirituais, que o Senhor declarou. Está em Mateus capítulo 13, o verso 57. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Isto ocorre porque, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ao final, o que temos é que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Está em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 4. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.